Oi, pessoal do YouTube! Hoje a gente vai fazer duas questões de física da Unicamp 2019, primeira fase. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Antes de começar, essas questões tinham um texto base em comum, que não está aqui porque ele não vai servir de nada para a gente, tá bom? Ele só está explicando o que é o drone e dá alguns dados que não são úteis para os nossos exercícios. Como os dois exercícios precisam um do outro para serem resolvidos, eu vou fazer os dois juntos no mesmo vídeo, beleza? Vamos para a questão. Frequentemente, esses drones são usados para medir a temperatura da água T em função da profundidade D, a partir da superfície D igual a zero, como no caso ilustrado no gráfico a seguir. Então, a gente tem o gráfico aqui de temperatura por profundidade, tá bom? Considere que a densidade da água é ρ igual a 1000 kg por metro cúbico e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a temperatura da água é T igual a 19 graus Celsius? Bom, como que a gente calcula pressão hidrostática, né? É P igual a ρ, que é a densidade da água, vezes G, que é a gravidade, vezes D, que é a nossa profundidade. Agora, basta a gente ir no gráfico e ver. Para a temperatura de 19 graus Celsius, a gente tem uma profundidade de 7 metros. Como ele quer a diferença de pressão hidrostática, a gente vai fazer ΔP igual a ρ vezes G vezes D final, menos ρ vezes G vezes o D inicial. Ele quer em relação à superfície. Então, o nosso D inicial é 0 e o D final é o nosso 7. Então, a diferença de pressão vai ser o ρ, que é 1000, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 7. Então, a gente vai ter 7 vezes 10 à quarta Pascal. Nossa resposta é letra D. No próximo exercício, leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico da questão anterior, referentes à temperatura da água T em função da profundidade D. Considere um volume cilíndrico de água, cuja base tem área A igual a 2 metros quadrados. A face superior está na superfície a uma temperatura constante TA e a face inferior está a uma profundidade D a uma temperatura constante TB, como mostra a figura a seguir. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, φ, por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante e dada por φ igual a K vezes A vezes TA menos TB sobre D, em que K é igual a 0,6 watts por metro por grau Celsius. Essa é a condutividade térmica da água. Assim, a razão TA menos TB sobre D é constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que, na região de queda linear da temperatura da água, em função de D, φ é igual a... Nossa, que confusão, né, que é essa questão. Vamos entender o que ele está falando aqui. Ele está falando que essa parte aqui do cilindro de água está em D igual a 0, ou seja, na superfície. E isso daqui é a profundidade que a gente desce na água, tá? Então, ele dá aqui a fórmula de condução do calor. E ele fala que TA menos TB sobre D é constante para a região de queda linear. Se a gente voltar lá no gráfico, a gente vai ver que essa região aqui, ó, onde tem a reta pontilhada, é a região linear do gráfico. Então, ele está falando desse lugar aqui, tá bom? Se a gente vê aqui,
TA menos TB sobre D, eu vou escrever aqui, então, para vocês visualizarem. TA menos TB sobre D. TA menos TB está aqui. E o D está aqui. Isso nada mais é do que o nosso coeficiente angular da reta, tá bom? TA está no D igual a 0, por isso que embaixo a gente pode colocar a profundidade direto, tá bom? Então, aqui é só a gente calcular quanto que vale TA menos TB sobre D. Eu escolhi 2 pontos da reta, 2 pontos fáceis de enxergar, o 19,3 e o 19,25. Então, eu vou ter 19,3 menos 19,25 dividido pela profundidade, que é 2 metros, tá bom? De 0 a 2 metros, então, 2 metros. E isso vai ser igual a 0,025 graus Celsius por metro. Agora, a gente volta lá e substitui na fórmula. Então, a gente tem φ igual a K, que é 0,6, vezes a área, que é 2, vezes essa constante aqui que a gente acabou de calcular, 0,025. Fazendo essa conta, nosso φ vai ser igual a 0,03 watts, letra A. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para ficar por dentro das novidades. Bons estudos e até a próxima!